Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 3. Pense nele como uma oração atemporal, que fala diretamente com qualquer um que já se sentiu no meio de uma crise. Vamos juntos acompanhar essa jornada espiritual, que começa na angústia, mas chega numa serenidade que, de verdade, só a fé consegue nos dar. O Salmo já começa nos jogando bem no meio do caos. A repetição da palavra quantos cria essa sensação de cerco, sabe? De estar sendo esmagado. Mas o ataque mais perigoso ele não vem das espadas. Ele vem da boca dos inimigos. É aquela arma sutil que tenta cortar a esperança pela raiz, sussurrando a blasfêmia final. Olha, para ele, nem mesmo Deus pode dar um jeito. Para a gente entender a profundidade dessa angústia, a gente precisa voltar no tempo, conhecer o cenário. Este salmo ele é atribuído ao rei Davi, e não em um momento qualquer, mas durante a fuga do seu próprio filho, Absalão. É um momento de traição, de humilhação, de perigo de morte. Isso dá para a oração uma gravidade existencial que a gente quase consegue tocar. E aqui está a genialidade do texto sagrado. Embora tudo isso nasça de uma dor muito pessoal de Davi, a linguagem que o Salmo usa é universal. Os termos como adversários, inimigos, eles permitem que qualquer pessoa em aflição se veja ali e reze com essas mesmas palavras. A experiência de Davi se transforma, então, num modelo. A voz dele ecoa como a de todos os justos que sofrem, permitindo que qualquer um, em qualquer época, encontre as próprias dores nessas palavras. Vamos analisar um pouco a estratégia do inimigo aqui. A ameaça, como a gente viu, é dupla. Claro, existe o perigo físico, a multidão ali, hostil, mas tem um ataque muito mais sorrateiro, o ataque à alma. A tentativa de destruir a fé, de isolar o justo da sua única fonte de esperança, que é Deus. E essa imagem ilustra com perfeição o ponto central desse conflito. De um lado, você tem a voz da desesperança, a blasfêmia que diz que Deus não pode ou não vai salvar. E do outro, a resposta imediata e firme da fé, que não perde tempo discutindo com o inimigo, mas se volta direto para Deus. É uma virada de chave, uma mudança dramática. Essa pequena frase, mas tu, Senhor, ela é o pivô de todo o poema. É uma decisão consciente de desviar o olhar da multidão de problemas para fixá-lo na singularidade e no poder de Deus. A solução não está em mudar o que está acontecendo do lado de fora, mas em recentralizar a vida na relação com Deus. É uma verdadeira revolução interior no meio do caos exterior. E como é esse Deus para quem o salmista se volta? Bem, a primeira metáfora é a de um escudo em torno. Reparem bem, não é um escudo que protege só o ataque que vem pela frente. É uma proteção total, onipresente. Uma proteção que garante segurança por todos os lados, sem brechas. A segunda imagem é minha glória. Pensem bem, no meio da humilhação da fuga, do deboche dos inimigos, Deus não é apenas um protetor. Ele é aquele que restaura a honra. O que foi perdido pela traição dos homens é devolvido pela fidelidade de Deus. E isso nos leva à terceira metáfora, que na verdade é uma ação divina. Tu me fazes levantar a cabeça. Esse é o gesto que anula a vergonha. É um ato de reerguer, de restaurar a confiança e a autoridade. Algo que, no fundo, só Deus pode fazer. Agora, a gente chega no clímax emocional e teológico do Salmo. O salmista, cercado por um exército, faz algo que parece radical, quase uma loucura. Ele vai dormir. E esse sono não é uma fuga, é o ato supremo de abandono e confiança em Deus. Esse versículo é o coração da confiança do salmista. A paz que ele sente não é um sentimento vago, mas uma certeza que se baseia na ação contínua de Deus. Só que a tradição da Igreja, especialmente na voz de Santo Agostinho, nos convida a enxergar aqui um mistério ainda mais profundo. Para Agostinho, essas palavras são, na verdade, proféticas, e ele as coloca nos lábios do próprio Cristo. O sono e o despertar do salmista, na leitura dele, prefiguram um evento central de toda a fé cristã. O que a gente vê aqui é a beleza dessa interpretação. O adormecer não é uma morte que foi imposta, mas a entrega voluntária de Cristo na cruz, um ato soberano dele. E o despertar é a sua ressurreição, a vitória garantida pelo poder do Pai. A confiança pessoal de Davi se torna uma profecia do mistério pascal de Cristo. Com a confiança agora restaurada e aprofundada por essa paz misteriosa, o Salmo caminha para sua conclusão. Agora, seguro da proteção divina, o orante pede uma intervenção de Deus que seja visível,
definitiva. A linguagem aqui, quebraste os dentes dos malvados, pode soar um pouco violenta, não é? Mas ela é poeticamente precisa. Vamos lembrar que o ataque mais perigoso dos inimigos veio da boca deles, das palavras. Então, pedir a Deus que quebre os dentes é uma metáfora poderosa para que ele destrua o próprio instrumento da mentira, para que ele silencie a blasfêmia de uma vez por todas. Essa tabela ajuda a gente a sintetizar a riqueza imensa desse salmo. Nós temos a camada histórico-literária, que é a experiência concreta de Davi. E temos a interpretação patrística, que vê nessa mesma experiência uma prefiguração do mistério de Cristo. Uma camada não anula a outra. Pelo contrário, elas se iluminam, mostrando como a salvação pessoal de Davi já carregava a semente da salvação de toda a humanidade em Cristo. E o salmo termina de forma magistral. A oração, que começou com um lamento solitário de uma pessoa, se abre para uma bênção sobre toda a comunidade. A oração se encerra, portanto, não com uma pergunta, não com uma dúvida, mas com a certeza retumbante de que, em meio a qualquer cerco da vida, a vitória final pertence e sempre vai pertencer ao Senhor.